Hoje de manhã eu quero continuar com o tema que a gente vem trabalhando, que é uma vida mais que abençoada. E hoje de manhã eu quero ensinar para você um segredo, um princípio eterno, um princípio imutável que Deus colocou na sua palavra, que quando esse princípio ele é desprezado, a bênção do Senhor não chega. Você pode não viver promessas que Deus prometeu a você. Então, o tema da minha mensagem hoje de manhã é: Deus recompensa a boa mordomia. Deus recompensa a boa mordomia. E sabe de uma coisa? Eu vou dar uma dica para você. Olha aí. De repente você vai ouvir essa mensagem. Aí você fala assim: puxa vida, fulano precisava ouvir isso, né? Puxa vida, como Cicrano precisava ouvir isso. Eu vou dar uma dica. Às 10 horas estarei pregando novamente. Aí você já se antecipa e já compartilha e fala: ó, meu pastor vai estar às 10 horas falando sobre esse assunto, isso é importante para você. Deus recompensa a boa mordomia. A palavra mordomia, ela ganhou uma conotação na nossa sociedade muito ruim. Uma palavra que de uma certa forma, você olha e fala assim, até pejorativo, mordomia. Por quê? Porque quando nós falamos dessa palavra mordomo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são os políticos, né? A pessoa fala assim: ah, fulano, ô fulano, você está numa mordomia aí, hein, pastor Carlos? O que a pessoa entende? Que o pastor Carlos está na boa, ele está tranquilo, né? Ele está só desfrutando. Não. A palavra mordomia não significa isso. Daquela pessoa que fica só na boa. Não. A palavra mordomia, ela tem uma conotação um pouco mais profunda. Aliás, muito mais profunda. A palavra mordomo, ela vem do original econômo. Mordomo significa aquele que cuida daquilo que não é seu. Porque a boa mordomia, ela implica nós entendermos que tudo vem de Deus. Então eu sou mordomo, eu tomo conta daquilo que não é meu. Por exemplo, quando você vê aqueles filmes onde você encontra o mordomo da missão. O mordomo, ele cuida dos carros da mansão, ele cuida da despensa da mansão, ele cuida dos funcionários, ele tem a chave, ele tem acesso a tudo. Mas eu pergunto, ele é dono? Não, ele é mordomo. Então eu quero que você entenda isso hoje de manhã. Mordomia significa cuidar daquilo que não me pertence. Até os filhos não nos pertencem. Os filhos são herança que Deus nos deu. Olha aí. Bom, você sabia que olha só para você ver a importância da mordomia financeira na nossa vida. Você sabia que há aproximadamente 500 versículos na Bíblia relacionados à oração? Você fala assim: nossa, 500 versículos na Bíblia relacionados à oração? Olha só, temos 500 relacionados à fé. Então você tem 500 versículos relacionados à oração, você tem 500 versículos relacionados à fé. Mas nós temos 2.000 versículos relacionados a dinheiro e a bens. Olha a importância disso para Deus. 2.000 versículos relacionados a dinheiro e a patrimônio. Jesus falou sobre dinheiro em 16 das suas 38 parábolas. Das 38 parábolas que Jesus falou, 16 está relacionado a dinheiro. Então, fica claro, do ponto de vista bíblico, que precisamos entender sobre dinheiro. Nós precisamos compreender sobre dinheiro para que nós possamos ser abençoados. A forma como você lida com o dinheiro revela com destaque quais são as suas prioridades,
suas lealdades, suas afeições. Além disso, se relaciona diretamente com muitas das bênçãos que Deus vai colocar sobre a sua vida. Então está tudo conectado. A Bíblia, olha aí, você fala assim, nossa pastor, e eu estou ensinando hoje de manhã para você, para que você seja abençoado. O meu papel é esse. O meu papel é ensinar. O meu papel, a Bíblia diz assim, o que é que Jesus, ele fala ali, quando ele fica irritado com aquelas pessoas que estavam vendendo no templo. Jesus, ele chega, tira o chicote e bate em todo mundo. Jesus, ele fala assim, a minha casa será chamada casa de oração. E diz assim que todos que chegavam naquele lugar, eles ficavam admirados pelo ensino. Porque Jesus ensinava não como outras pessoas, mas Jesus ensinava de forma profunda. E diz que todos que chegavam naquele lugar através do ensino, eles eram curados. 3 coisas que nós precisamos encontrar na casa de Deus: oração, ensino e milagre. São 3 coisas fundamentais que nós encontramos dentro da casa de Deus. Então, a Bíblia, ela é bastante clara ao mostrar o que? Lá em Êxodo, no capítulo 13, no verso 2, que os primogênitos pertenciam a Deus. Em Êxodo, capítulo 23, verso 19, diz que os dízimos pertencem a Deus. E Malaquias 3, do 8 a 10, diz que também pertencem a Deus. Agora, tem um detalhe. Muitas pessoas questionam se os ensinamentos do Antigo Testamento se aplicam no Novo Testamento. Já outras pessoas querem saber que dar dízimo era um mandamento, estava debaixo da lei. Agora nós vivemos debaixo da graça, então eu não preciso dar dízimo. No entanto, não é assim que nós interpretamos essa questão do dízimo. Nós precisamos entender que o dízimo, ele é um princípio imutável estabelecido por Deus. Na Bíblia existem princípios imutáveis que são estabelecidos por Deus. Assim como não roubar é um princípio imutável que Deus estabeleceu. Não roubar, não adulterar, não cobiçar. Então, esses princípios, eles foram dados, foram ordenados por Deus na época de Moisés e continuam vigentes. Não mudou. Pastor, mas é Velho Testamento. Irmãos, isso aqui não está tratando se é de velho de novo, aqui está tratando de um coração completamente confiante naquilo que Deus é. Porque aquilo que Deus nos deu não se paga, não se compra com dinheiro. Então eu quero, a Bíblia diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima precisa crer que Ele existe e recompensam aqueles que os buscam. O nosso Deus ama recompensar os seus filhos. Essa é uma verdade bíblica sobre Deus, da qual muitos cristãos parecem não estar cientes. Então, eu quero falar um pouquinho sobre essa mordomia. Ele gosta de nos recompensar. Quando nós buscamos com diligência a sua presença, quando nós buscamos com diligência a sua vontade, quando nós buscamos com diligência os seus caminhos, Ele recompensa o bom trabalho, Ele recompensa a boa mordomia. Ele recompensa a boa administração dos recursos que Ele já nos deu. Em Mateus, no capítulo 6, aprendemos de que Deus nos recompensa quando oramos, jejuamos e damos ao necessitado. Em Coríntios, encontramos que o que planta, o que rega, tem um só propósito. E cada um será recompensado, recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. 1 Coríntios capítulo 13. Em outra versão, olha o que diz. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Realmente, a questão aqui é realmente, nós
acreditamos que Deus tem o prazer de nos recompensar quando ainda estamos nesse mundo? Porque tem gente que pensa assim: eu fui salvo, eu entrei dentro desse ônibus chamado Família da Fé, e agora eu estou aí dentro do ônibus. Chego lá, eu puxo a cordinha, morro e entro na eternidade. Não é assim que funciona. A Bíblia diz assim que nesse mundo, Deus nos promete bênção, Deus nos promete cura, Deus nos promete vida em abundância, Deus quer que nós andemos em santidade. Isso fica claro quando lemos a parábola das minas, em Lucas no capítulo 10, e dos talentos em Mateus no capítulo 25. No entanto, Deus não vai nos dar mais recurso se sequer somos fiéis com os recursos que Ele já nos deu. Deus está interessado em edificar o seu reino, e é por isso que Deus quer confiar riquezas em nós. Como Deus vai edificar o reino dele nesse mundo sem recursos? Nós ainda estamos no mundo físico. Agora, se Deus vai edificar o reino dele, prosperar o reino dele, evangelizar, enviar missionários, o que Deus quer? Deus quer que o empresário, Deus quer que aquela pessoa que trabalha na empresa, Deus quer que o professor, Deus quer confiar riquezas às pessoas que estão provando que são bons administradores. Deus não vai confiar alguma coisa em alguém que não é um bom administrador. Você precisa entender isso. Deus ama recompensar a boa mordomia. E quando eu estou falando aqui de mordomia, eu estou falando de uma boa administração, de cuidar. Então, eu quero dar aqui 3 ou 4 princípios para você, como uma orientação de princípio da palavra de Deus, para que você possa entender a importância da boa administração. Primeira coisa é o seguinte: não desperdice os seus recursos. Olha o que diz Provérbios no capítulo 12, verso de número 11. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias tem prejuízo. Você já viu aquelas pessoas que sempre ficam procurando assim o pulo do gato? Pastor, eu estou aqui descobrindo um negócio que eu vou conseguir ficar rico da noite para o dia. Isso não existe. Se os seus avós não guardaram para os seus pais, e os seus pais não fizeram um acúmulo de herança para você, não é fácil ficar rico. E rico, eu estou dizendo o seguinte, estou falando, esses ricos aí que você pensa, esses donos de Facebook, não. Eu estou falando, você ter o suficiente para você comer, se alimentar, uma casa para morar, um carro na garagem, e essas contas de água, luz, telefone, você não precisa nem olhar para a cara dela que já cai em débito automático na sua conta. Esse é o rico que eu estou falando. Se não houve um acúmulo de bem ao longo da vida de avô, de pai, não é fácil. Não é fácil. Então é o seguinte, quem trabalha na sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias tem prejuízos. Jesus gosta de recompensar a boa administração. Os maus administradores desperdiçam seus recursos, perdem seus recursos. Por outro lado, aqueles que administram recebem sempre mais. Sujeito, ele tem um carro. O carro cabe 4, ele coloca 8. Passa no quebra-mola, no buraco, empresta para todo mundo, não cuida, não dá manutenção. Você acha que isso é uma boa mordomia? Sujeito tem uma casa, mora na casa, a casa está caindo na cabeça do cara. O cara está ali morrendo de preguiça, não tem coragem de pintar uma parede, de regular uma porta, de arrumar uma tomada. Sabe o que a Bíblia diz sobre bens, querido? Os bens são herança do Senhor, que quando administrado com sabedoria, vira bênção na nossa vida.
Comprou uma casa. Quando comprou, custa 300. Mora 10 anos na casa. A casa não vale 100, porque está destruída, está caída. É cortina caindo, é cortina rasgada, é fogão velho quebrado, tudo lascado. Por quê? Porque não cuida daquilo que Deus deu. O Senhor dá mais àqueles que demonstram confiabilidade, mas não dará para aqueles que administram de forma irresponsável. Administra de forma irresponsável os seus recursos. Pior, pessoas que não sabem onde os seus recursos estão indo. Eu converso com pessoas que a pessoa chega para mim e diz o seguinte: pastor, eu não sei onde o dinheiro vai. Aí é complicado esse negócio. Eu não sei onde o dinheiro vai. Pastor, eu não sei porque que nessa casa vem R$ 800 de energia. O que é isso, gente? Isso chama-se péssima mordomia. Porque se a pessoa não sabe onde o dinheiro vai, como que Deus vai confiar algo de valor a essa pessoa? Como que Deus vai confiar? Se eu não sei onde o meu dinheiro vai, como que eu vou ocupar um cargo de chefia na empresa? O chefe, o patrão, vai chegar e eu vou chegar para o patrão, para o chefe e falar assim: eu não sei o que esses funcionários fazem, eu não sei o que está acontecendo. Então, deixa eu dizer uma coisa para você aqui: não desperdice os seus recursos. O Senhor dá mais àqueles que demonstram confiabilidade, mas não dará nada para aqueles que administram de forma irresponsável os seus recursos e não sabem onde os seus recursos estão indo. Entenda a parábola dos talentos. Preste atenção na parábola dos talentos, queridos. A parábola diz: chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. Nós somos esses servos. Chamou um empresário e confiou. Já viu aqueles empresários? O cara tem empresa, nunca para na empresa, fica viajando e aquele negócio. Ou então ele está alienado de tudo. E essa semana eu ouvi uma frase muito interessante: se você está atrás do computador, quem está com seus funcionários? Se você está trancado na sala, quem que está com seus funcionários? Se eu ficar trancado em casa, quem é que está com o pastor Márcio? Quem é que está com o pastor Sidney? Quem é que está com a pastora Márcia? Se eu não fico na igreja, quem é que fica com o Eduardo? Quem é que fica com as pessoas que trabalham aqui? Quem que estão com eles? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Se você não tem ideia de onde os seus recursos estão indo, eu acho que pode ser que alguém está definindo sobre os seus recursos e sobre a sua vida. Porque se eu não assumo a minha responsabilidade com aquilo que Deus me deu, alguém está fazendo por mim. Somos aqueles servos que Deus nos entregou os seus bens e espera que os usemos e o distribuamos com sabedoria. Segundo princípio aqui da boa mordomia é: haja sempre com sabedoria e responsabilidade. Haja sempre com sabedoria e responsabilidade. Em outras palavras, viva dentro de um padrão que você pode pagar. Isso é a boa mordomia. Olha o que diz Provérbios 2:20. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas verdades dos justos. Olha o que a sabedoria faz. A sabedoria me faz andar no caminho dos homens de bem. Você está fazendo o melhor com aquilo que Deus te deu? Como que você está administrando o seu recurso? Como que você está administrando o seu salário? Como que é as suas contas? Certamente Deus pensa muito mais em mordomia do que nós. Por quê? Porque esse assunto mordomia, ele está presente na Bíblia toda.
as primeiras instruções que Deus deu a Eva e Adão se relacionam à mordomia. Qual foi a instrução que Deus deu a Adão e Eva? Sejam frutíferos. Você está sendo frutífero? Cuidem desse jardim. Sejam frutíferos. Cuide desse jardim. Aquilo que Deus colocou na sua mão está valorizando? Está crescendo? Está aumentando? Ou está diminuindo e está acabando tudo? Como que está? Como está? Não, olha só, irmãos. Se não formos bons mordomos, consequentemente, limitaremos a nossa capacidade de ajudar as pessoas e de promover o avanço do reino de Deus. Nós temos que ser bons mordomos. Quanta coisa a mais poderia ser feita se nós tivéssemos bons administradores com aquilo que Deus nos confiou. Então, a questão é a seguinte aqui, haja sempre com sabedoria. Vai tomar decisão? Vou comprar um carro. Que carro? Qual carro? Que tipo de carro? Para que eu quero esse carro? Quem vai usar esse carro? Outra coisa aqui, aprenda a poupar. Aprenda a poupar, E aprender a poupar aqui, tem um conselho muito importante que um dia eu aprendi com um pastor amigo meu. Ele disse o seguinte: não aumente as suas despesas conforme aumenta o seu salário, José nos ensina isso. O que aconteceu com José no Egito quando o Egito produziu muito? Ele guardou. Ele guardou. Olha o que diz Provérbios no capítulo 21, no verso 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Gente, isso é muito sério. José, no tempo da abundância no Egito, o que ele fez? Ele fez celeiro e guardou. Porque o tempo da aflição chegou. Deus, ele é constante, o mundo não. Deus, ele é constante, a economia não. Eu me lembro de Tancredo, eu me lembro de Collor de Mello, José Sarney, Itamar Franco, e aí vem um atrás do outro, vem um atrás do outro. O que é que nós tivemos em todo esse tempo? Nós tivemos tempos de prosperidade, tempos de escassez. Tempo de prosperidade, tempo de escassez. Sempre tivemos isso. Sempre. E o que acontece? Isso é um ciclo que se repete na nossa vida. Por quê? Porque Deus é constante, o mundo não. Mesmo as pessoas que possuem muitos recursos e posses, estão sujeitas a sofrerem situações, flutuações na sua vida financeira. Então, não aumente as suas despesas. E agora que nós estamos no momento de crise, você sabe quanta coisa Deus tem confiado às pessoas que estavam prontas para o momento da crise. Mas quantas pessoas perderam muito mais? Por quê? Porque consumia tudo aquilo que chegava. O princípio da boa mordomia é: nós nunca devemos comer a semente. Deus sempre nos dará o suficiente para a gente se alimentar, para a gente socorrer o necessitado e para a gente semear. Você já viu a colheita no campo como acontece? Todo mundo colhe, não é assim? Mas o que o bom fazendeiro faz? Ele deixa as sacas, não é assim? De semente para quê? Para que ele possa semear a terra novamente. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente come o que nós precisamos comer, que ninguém morre de fome, a gente tem que comer, a gente tem que vestir, a gente precisa ter um carro, a gente tem que ter um telefone para se comunicar. Tudo isso é necessário. A gente às vezes socorre o necessitado, mas o que a gente quer? Por causa da mordomia errada, a gente come a semente.
E quando a gente come a semente, você está o quê? Quebrando um ciclo. Porque se você comeu a semente, como que você vai colher se você não semeou? Em outras palavras, a situação econômica do nosso país pode ter altos e baixos, e isso pode até afetar as nossas finanças. Afetou a igreja nesses últimos tempos. Você já imaginou se a liderança da igreja não conduz a igreja direito? Pastor, a gente precisa agora transmitir os cultos. Pois é, não vai transmitir. Por quê? Porque não tem dinheiro para comprar câmera. Não tem dinheiro para comprar o computador. Não tem dinheiro para... Como que fica? Não, o nosso país tem altos e baixos, pode até afetar as nossas finanças. Dos mais ricos aos mais pobres. Mas Deus continua sempre o mesmo ontem e hoje. Às vezes, no momento difícil, no momento de crise, talvez aconteça até de ficarmos irritados com Deus, porque nós achamos que Deus não está cumprindo com o seu dever para conosco. Ou mesmo Deus está nos punindo financeiramente. Às vezes acontece isso no nosso coração. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: mesmo que não tenhamos orado para saber como deveríamos gastar o nosso dinheiro, na maior parte das vezes, sabe o que acontece? Não é Deus que está nos punindo. Não é Deus que está nos castigando. Não é Deus que, olha, o irmão lá não entregou o dízimo, deixa eu agora fechar os clientes da empresa dele. Deus não funciona assim. Na maioria das vezes, os clientes fogem por causa da má administração. Na maioria das vezes, os funcionários, eles não estão fazendo o que tem que fazer por causa da péssima mordomia. Olha o meu papel como pastor titular dessa igreja, eu tenho que olhar. Às vezes as pessoas não gostam, isso não está bom, isso tem que melhorar, isso não é assim, isso tem que ser assim. Mas tem que melhorar, tem que mudar, tem que avançar, esse é o meu papel. Deus me confiou isso. Deus me confiou. Não, a posição dessa câmara não está boa, vamos tentar. Aí o pastor Márcio vem e melhora ali, e melhora aqui, e tenta ali, e troca o cabo. Por quê? Agora a gente poderia chegar aqui e falar assim: do jeito que está bom. Quantas igrejas aí não está nem conseguindo transmitir? Do jeito que está bom. Do jeito que está bom. Não, temos que melhorar. Temos que melhorar o templo, nós temos que melhorar as cadeiras, nós temos que melhorar o nosso ambiente de culto. As pessoas, elas têm que chegar nesse lugar e encontrar um ambiente limpo, um ambiente saudável, um ambiente curado, um ambiente tratado, um ambiente... Ela vai chegar aqui, o que é que vai encontrar? Uau! Quem fez isso? Como que tiveram essa ideia? No estacionamento, encontrar segurança. Aí ela chega no estacionamento, entra aqui, ela é acolhida, ela se encontra segura. Por quê? Porque nós estamos exercendo o quê? A boa mordomia. Pastor, quantas igrejas por aí não tem um templo? Bom, cada um tem que ser responsável com aquilo que Deus lhe confiou. Melhorar o culto é melhorar o louvor. Já viu aquelas pessoas que chegam diante de Deus, né? E a pessoa vai cantar um hino. Isso tinha muito antigamente na igreja. Irmãos, eu vou cantar um hino para adorar o Senhor. Se não sair bom, os irmãos me perdoem. Ó, o Eduardo até fez o sinal da cruz lá atrás. Irmão, tem que fazer o sinal da cruz mesmo. Se não sair bom, eu estou aqui ligado, cara. Se não sair bom, os irmãos me perdoam, mas eu estou fazendo para Jesus. Deus me livre disso. Irmãos, eu vou pregar uma mensagem hoje de manhã aqui, mas eu não sei direito os princípios que eu vou aplicar. Se os irmãos não entender, os irmãos me perdoam. Deus me livre disso. Essa mensagem que eu estou pregando para você aqui agora, eu já comecei a pensar ela na segunda-feira. E venho estudando, e venho pensando, Deus me dá uma orientação, me dá uma palavra. Senhor, que na minha boca saia a orientação correta para os teus filhos. Que a tua orientação venha da tua palavra e que não venha da minha cabeça. Às vezes eu vejo a nossa pastora atender no gabinete.
Que excelência, que cuidado, que tato, que trato, que carinho, que acolhimento. E a pessoa sai dali, fui amada, fui cuidada, fui abraçada, eu fui tocada, alguém se preocupa comigo. Que isso? Isso é você valorizar aquilo que Deus colocou na sua mão. Deus colocou na vida dela uma função, sabe? Deus colocou na vida dela, Deus colocou assim, sabe, algo especial, cuidar de vidas. Falou assim: Márcia, com a sua vida, você vai me ajudar a trazer cura, a trazer restauração, a trazer senso de direção, a restaurar vidas, emoções, a restaurar. Aí a pessoa entra na sala da pastora Márcia. Ela coloca a mão na cabeça da pastora Márcia. Ai, filho, você sabe, né? Tem coisa na nossa vida que é só Deus. E a pessoa sai dali sem direção. Agora, se a pastora Márcia, ela não estuda, ela não lê livro, ela não se prepara, ela não conhece ferramenta, como ela vai exercer com excelência aquilo que Deus colocou na mão dela? A finança é a mesma coisa. Se eu não estudo sobre finanças, se eu não faço o meu planejamento, se eu não sento para ver sobre aquilo, se eu não vou buscar os princípios da palavra de Deus, para saber qual é a maneira correta, como que Deus vai me confiar? Agora, se as pessoas que chegam nessa comunidade, eu sou o líder, o pastor sênior dessa comunidade, Deus está mandando pessoas aqui, e a pessoa chega aqui, ela não é cuidada, ela não é amada, ela não é assistida, ela não é acolhida, como que Deus vai me confiar mais pessoas? Aí eu posso ter duas coisas. Eu posso chegar, esses pastores que Deus me deu, esse povo não quer saber de nada, isso. Ou eu vou assumir a minha responsabilidade como pastor de ser um bom mordomo. Somos perfeitos? Não. Mas a nossa imperfeição, mas com o nosso esforço e trabalho, aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. Na maior parte das vezes, sofremos a consequência das nossas próprias escolhas. Fazemos escolhas erradas financeiramente falando. Devemos sempre orar e pedir o conselho de Deus antes de gastarmos os nossos recursos. Antes de comprar, a maior parte do estresse, da preocupação, da ansiedade que há no mundo e nas famílias é causado pela falta de exercer a boa mordomia. Uma das facetas da boa mordomia será sempre poupar a fim de se preparar para alguma situação adversa. Porque poupar também me leva a quê? Me leva a desfrutar de coisas extraordinárias. A situação adversa pode acontecer? Pode. Mas eu estou sempre pensando no extraordinário. Por que você está poupando, Silas? Eu estou poupando porque oportunidades extraordinárias também podem aparecer. Esse é o princípio da boa mordomia. A palavra do Senhor nos fala, aquele que tem lhe será acrescentado, e aquele que não tem lhe será tirado. Chegou no momento da crise, eu estou preparado financeiramente? Estou. Isso aqui é uma boa oportunidade de crescimento, porque eu estou preparado. E o que Deus vai fazer? Deus vai abrir portas e oportunidades. O empresário chegou na minha empresa, está cuidado, está lá o ISO padrão, não sei quantos mil hoje é o ISO, não sei quantos mil. Quanto que é, Carlos, pastor Carlos, você que trabalha em laboratório? ISO 9000. Aí o empresário chega lá, eu sou cristão, tem uma empresa, o empresário chega naquela empresa, aí ele fala, é essa empresa aqui que nós precisamos, porque ela está preparada para receber aquilo que nós temos que fazer. Aí chega na outra empresa, não deu para confiar, olha, lixo, as máquinas estão sujas, os funcionários não estão com uniforme, o pessoal aqui não se comunica com respeito, olha, você já sente.
Você chega em um ambiente, você sabe quando aquele ambiente tem uma boa mordomia e não tem uma boa mordomia. Você chega em uma casa, você sabe se naquela família existe uma boa mordomia ou uma péssima mordomia. Essa semana eu fui visitar um casal da nossa igreja. Eu fiquei encantado pela história, como eles contaram. Pastor, esse piso aqui tem uma história. Pastor, esse balcão aqui do nosso apartamento tem uma história. Pastor, essa mesa aqui tem uma história. Porque na hora que eu cheguei e vi a mesa, eu falei, nossa, que mesa linda. Ela falou, tem uma história. E eu achei interessante que cada ambiente daquele apartamento tem uma história de uma boa mordomia. E chegou num determinado momento que ela falou uma coisa muito interessante. Que eles fizeram uma viagem, e aí falou assim, vamos para tal lugar. Ela falou assim, não, aqui não, nós vamos para esse aqui, porque aqui nós podemos pagar, pode, aqui que nós vamos. O que é isso? Boa mordomia, até quando a gente vai desfrutar das bênçãos que Deus nos deu. Fiquei encantado. Agora, você vai encontrar uma pessoa que pode ganhar 3, 4 vezes mais, e você vai chegar na casa dessa pessoa, você vai olhar e falar assim, uma péssima mordomia. Você não encontra um tapete bonito, você não encontra uma mesa bonita, você não encontra um armário, você não encontra nada, o negócio é tudo descachimbado, e o problema ali não está que Deus não abençoa. É que a pessoa, ela não é responsável por aquilo que Deus colocou nas mãos dela, gasta de qualquer maneira, e não glorifica a Deus. E aí o que é que diz lá? Farei de vocês um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Deus realmente quer nos abençoar para que possamos abençoar os outros. Essa semana eu estava reunido com a junta de oficiais da nossa comunidade. Sabe qual era o assunto? Olha que bênção! Vamos socorrer uma igreja. A igreja ligou. Estamos precisando de socorro financeiro. Nós socorremos uma igreja irmã nossa. De forma substancial. O que é isso? É a boa mordomia. O que é que ele diz lá em Malaquias? Para que haja mantimento na minha casa. Agora, pastor, eu devo socorrer todo mundo? Gente preguiçosa você não deve socorrer não. Gente preguiçosa você deve admoestar. Vai trabalhar, preguiçoso. Vai trabalhar. Você concorda hoje de manhã comigo que a má administração pode nos impedirmos de sermos eficazes no reino, sim ou não? Você que está me ouvindo em casa, você concorda que a minha má administração, ela pode me impedir de sermos eficazes no reino? Vamos imaginar que nesse momento que essa igreja precisou de um socorro financeiro. Se a administração dessa igreja não faz uma boa administração, a gente ia ser eficaz no reino, sim ou não? Não. A péssima administração, eu não ia ser eficaz. Por outro lado, você tem algum testemunho para compartilhar de uma recompensa que o Senhor lhe entregou, fruto de um coração de uma boa mordomia? Eu tenho muitos na minha vida. Aliás, eu tenho testemunho na minha vida de boa mordomia, desde a época que eu era adolescente na minha casa, que eu comecei a entender o princípio da boa mordomia com o meu pai, que ele era guarda noturno em uma serraria, e ele vendia verdura na carroça, mas o meu pai, ele era um bom mordomo, obedecendo a Deus nas suas primícias, tendo 10 filhos em casa para criar, nunca faltou absolutamente nada. Porque a boa mordomia, ela não está relacionada à quantidade que você tem, mas como você administra. E eu não tenho nenhum irmão meu, nenhum, que não fez faculdade porque não podia. Se alguém na minha família não tem faculdade, foi porque não quis fazer, mas porque Deus sempre deu condição para que todos nós pudéssemos estudar. Agora, fruto do quê? Da fidelidade do meu pai. Tinha instrução? Era formado em quê, seu pai, pastor? Meu pai, ele foi ensinado que
as primícias, a semente não se come. Mas nós devemos entregar a semente no plantio, que é o fruto daquilo que Deus já nos deu, que é o dízimo e que é a oferta. Mas nós precisamos pedir sabedoria para administrar aquilo que fica na nossa mão. Às vezes a pessoa fala assim: entreguei o dízimo, entreguei minha oferta, o resto eu faço o que eu quero. Negativo. Tudo continua sendo de Deus. E em Isaías diz uma das admoestações mais extraordinárias que existe: não gasteis o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o fruto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz. Você entrega o dízimo na igreja. O seu canal de televisão tem canal de pornografia? Você paga canal de pornografia na sua TV a cabo? Você paga? Sabe o que resolve o dízimo que você entrega na igreja? Nada. Porque você está gastando aquilo que Deus te deu com aquilo que não é pão. Você faz aposta de jogo de azar? Gente que fica fazendo aposta em jogo de azar é gente que fica procurando a mágica para ficar rico. Deus não vai abençoar. Fazendo fé em loteria, fazendo aposta, isso não é de Deus. Não é de Deus. Eu quero convidar você hoje de manhã a experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Eu quero convidar você hoje de manhã ao crescimento. Eu quero convidar você hoje de manhã ao avanço. Avançar na sua vida financeira. Avançar na boa mordomia, ter paz. Porque tem gente que é o seguinte: aparentemente é abençoado, mas não tem paz. Se custa sua paz, é muito caro, não vale a pena. Nós devemos avançar naquilo que o Senhor tem nos falado. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Lá em Isaías, quando ele fala: não gasteis o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o fruto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz. A palavra do Senhor é: ouvi-me atentamente, e eu recompensarei vocês com finos manjares. Vocês terão o melhor da terra. E é isso que Deus tem para nós. E é isso que Deus tem para essa comunidade nessa cidade. É isso que Deus tem para você que é empresário. É isso que Deus tem para você que é dona de casa. É isso que Deus tem para todos nós. Mas para isso nós precisamos primeiro administrar com sabedoria e sermos bons mordomos daquilo que Deus já tem colocado nas nossas mãos, porque Ele não vai confiar mais se nós não estivermos administrando nem aquilo que Ele nos dá. Como que Deus vai nos dar mais membros se a gente não consegue cuidar daquilo que Ele já coloca aqui? Não vai, isso não vai acontecer. Como que Deus vai me dar um carro melhor, sendo que o primeiro que Ele me deu eu destruí? Eu não dei valor. Como que Deus vai me dar uma casa melhor se eu não cuido da que eu tenho? Como que Deus vai prosperar minha vida financeiramente sendo que eu já não administro? Lembre-se, não coma suas sementes, porque você está quebrando o ciclo da prosperidade e da lei da semeadura. A semente, cada vez mais, eu quero deixar mais semente para me semear. Já imaginou? Já imaginou um negócio desse? Olha, eu semeei 10%, mas e se eu pudesse semear 20%? O que você acha que ia acontecer? Eu ganhei 100 mil. Eu posso semear 10%, que é 10 mil. Mas eu fico pensando, e se eu pudesse semear 20%? O que vai acontecer com essa semente? Já parou para pensar nisso? Eu quero convidar você essa manhã na oração. E que Deus te dê sabedoria, porque eu quero que você prospere, eu quero você feliz, em nome de Jesus. Vamos orar, em nome de Jesus. Pai querido e amado, eu quero colocar diante da Tua presença essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Mensagem de ensino, mensagem de reflexão. E eu quero essa semana, eu, Silas, pastor dessa igreja, nas minhas finanças pessoais, eu quero tirar um tempo para que eu possa olhar e ver, existe alguma área onde eu possa melhorar a minha mordomia?
Existe alguma área que eu possa melhorar essa administração? Existe alguma área que ainda é minha responsabilidade? Existe alguma área na minha vida que eu não estou observando direito? Será que eu não estou vivendo, comprando coisas, mas fundamentado nas minhas emoções e não na razão e não no princípio da sabedoria que a palavra do Senhor me dá? Senhor, eu quero pedir sobre a vida do teu povo essa manhã. Eu quero pedir sobre a vida da liderança da nossa comunidade, que o Senhor possa nos instruir da melhor maneira possível, mas que nós, como igreja do Senhor, possamos procurar os melhores recursos que existem na sociedade, de tecnologia, de instrumentação, no nosso departamento infantil, porque nós queremos fazer o melhor. Porque tudo aquilo que nós fazemos, nós estamos colocando sementes para que nós possamos ter uma colheita. E eu creio em uma colheita extraordinária. É isso que eu creio, é isso que eu oro, mas tudo para a glória do teu nome. Deus abençoe a sua vida essa manhã. Eu quero convidar você, às 10 horas da manhã, a compartilhar o link da mensagem, tudo, porque às 10 horas estarei pregando a mesma mensagem. Sabe por quê? Porque nós precisamos muito disso na presença do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja com você e com a sua família. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e que o Senhor te dê sabedoria na boa administração dos recursos que Ele tem confiado a você. Deus abençoe em nome de Jesus a sua vida.